como você explica na sua visão que o povo cristão, que o povo que se diz cristão, né, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, porque se você fala que você é cristão, no meu ver, e esse para mim, Jamile, eu me considero cristã, embora eu confesso não frequento nenhuma igreja, e eu acho que ser cristão não se refere a você frequentar uma igreja, né? Minha igreja, meu templo é meu coração, meu corpo, minha mente. Então, mas eu frequentei durante muito tempo na minha vida, tá? E para mim, o primeiro e mais importante mandamento de todos sempre foi amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer o mal para o próximo, seja Sim. ele quem for. Porque eu não quero que façam mal a mim. Se eu me amo e amo o próximo como a mim mesmo, entende? Então tem como. Né? E aí, como que o povo que se diz cristão, que se diz seguir esse mandamento, defende o armamento de civis? Defende o armamento de civis, defende uma pessoa que dá arma em mão de criança, enfim, toda essa coisa que a gente já sabe. Então, esse assunto é um assunto comprido para cá. Só esse assunto daria já dá uma live, um podcast aí inteiro aí para gente. Mas basicamente o que acontece? Existe a visão na parte dos cristãos conservadores, especialmente, né, da defesa da propriedade privada, né? Que já é um outro assunto que a gente poderia debater muito, a propriedade privada, né? Mas ela existe, ela está aí, o contrato civil preconiza a existência da propriedade privada. Então, existe essa questão aí da defesa da propriedade privada, então eu posso me armar para defender minha propriedade, e eles usam uma passagem lá do Antigo Testamento que falava lá quando os judeus estavam caminhando lá no deserto, tal, então podia se defender. Bom, eu acho algumas coisas interessantes sobre isso, mas não dá tempo para falar sobre tudo. Vamos pular lá para o Novo Testamento, que usam a tese de que Jesus falou, olha, está chegada a minha hora, o inimigo se levantou, está vindo contra mim, venda aí a sua capa e compre uma espada. E aí, o que acontece? Olha, a assessoria da Adriana é maravilhosa. Ela pediu para eu chegar um pouquinho para trás, porque o meu rosto não está aparecendo muito bem. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Não podia ser outra companheira. Te amo, Adriana. E aí tem essa passagem, né, onde fala assim, vende sua capa, compra uma espada. E aí os discípulos falam para eles, temos aqui 2 espadas já. E Jesus diz assim, basta. Agora eu pergunto, será que um cara que estava se preparando para ser preso, para enfrentar a guarda pretoriana romana, os caras eram bons de briga, né? 2 espadas bastavam, né? Tem um componente que, para quem é anti-armamentista, para quem é contra isso, a gente defende, porque aí, assim, não quero estender muito aqui, mas é um componente que a gente chama componente profético do ensinamento da Bíblia. Tem lá uma citação no próprio Evangelho que diz, para que ele fosse encontrado como um salteador. Então, quando vem prender ele no jardim do Getsemane, o próprio Evangelho diz que ele teria que ser preso como se fosse um salteador. Ora, Jesus não era um salteador. Jesus era respeitado como um profeta por todo o povo. Ele curava pessoas, ele alimentava pessoas, ele dava o pão para as pessoas, né? Ele dava esperança para as pessoas. Jesus não era um salteador. Tentaram imputar isso a ele, mas eles próprios diziam assim, não, se a gente fizer isso, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer isso com o povo? Então, o próprio Jesus
ciente dessa que a gente diz, desse espírito profético, é uma profecia que talvez tenha sido declarada a respeito dele, talvez 400, 500 ou 600 anos antes dele existir, ele foi contado como um salteador, ou considerado um salteador. Ele fala, olha, traz a espada. O que acontece? Pedro pega a espada e corta a orelha de uma pessoa. Vocês já leram isso? Já ouviram falar sobre isso? Ele corta a orelha. Jesus manda ele continuar, fura aquele ali, metralha esse pessoal, aí seria metralha romanada, né? Em vez de ser metralha seria metralha romanada. Não, ele não fala isso. Ele fala, basta, aí ele fala o segundo basta. Primeiro basta 2 espadas basta. Quando Pedro corta, ele basta. E o que Jesus faz? Jesus cura aquele homem que foi ferido. Diz lá o Evangelho que ele pega a orelha que foi cortada, o nome do homem é Malco, e ele cura a orelha daquele homem. E ele fala uma coisa também que é muito importante. Ele diz assim, vocês não sabem que se eu quisesse, ou seja, se eu digo se eu quisesse, é porque eu não estou querendo fazer. Eu oraria e viriam hordas e hordas de anjos aqui e acabaria com essa bagunça toda. E eu não seria preso. Então, essa questão do armamento entra naquela questão da má interpretação. Entra numa questão, como eu falei, que vão pular uma página para trás, dessa questão de discussão da propriedade privada. Outro dia, eu publiquei um texto no meu Instagram, que é um texto que diz que na comunidade dos discípulos, dos primeiros discípulos, não havia necessidade entre as pessoas. Está escrito lá em Atos, no livro de Atos. Por que não havia necessidade? Porque quando eles viam uma necessidade, quem tinha propriedade, quem tinha bens, vendia as suas propriedades, trazia para os apóstolos, e os apóstolos distribuíam aquele dinheiro, aquele recurso, para as pessoas que tinham necessidade. E eu botei uma provocação assim, gente, não é comunismo, é o evangelho, né? Porque diz que dividir é coisa do comunismo, né? Coisa do socialismo. Então, isso não é comunismo, é o evangelho. Uma pessoa cristã que veio contestar e veio me acusar, ela disse o seguinte, não, esse momento aí foi um momento espontâneo. Aí, Jamile, eu vou até tirar o óculos, para ficar mais fácil. Aí eu digo o seguinte, como que foi um momento espontâneo se está escrito, e aí é minha implicância, vamos dizer assim, a minha eu não sei nem, eu não quero usar palavras fortes, né? É a minha indignação. Se está escrito que eles viam que tinha gente com necessidade, e então eles tomavam uma atitude como comunidade de dividir os seus bens. Sim. Não foi uma coisa assim, vamos fazer isso aqui e agora acabou. Não. E depois, no próprio Novo Testamento, em outras passagens, você vê o que a gente chama de a igreja, não é uma igreja, um prédio, mas a igreja, a comunidade das pessoas, se interessando por sanar dificuldades e necessidades e adversidades de outras pessoas. E o cara disse para mim, não, isso foi só aquele momento. Aí ele ainda defende o seguinte, que a base da sociedade é cristã e por isso que é capitalista. Meu Deus, eu não quero nem entrar nesse discurso. Eu não quero nem entrar nessa...